Bom, a gente fala sobre um assunto agora relacionado ainda às crianças, mas agora um alerta sobretudo para você, pai e mãe responsável. A gente até trouxe essa informação aqui agora, que a gente aprofunda agora a discussão, porque a cada 4 anos uma criança ou adolescente aqui no estado é vítima de crimes cometidos pela internet. Os números são da Polícia Civil. Essa média é calculada em um levantamento feito pela Polícia Civil. Entre os crimes cometidos, injúrias, ameaças, pedofilia, né? Obviamente, infelizmente, bullying, também stalking. Sobre o assunto a gente conversa agora pelo Skype, ao vivo, para você que está lá na nossa live no YouTube, com o Dr. Marco Antônio Chaves Gama, vice-presidente do Departamento Científico de Segurança da Sociedade Mineira de Pediatria. Oi, doutor Marco, como vai? Bom dia. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite para conversar sobre um tema tão importante para a saúde física e psíquica das nossas crianças e adolescentes. Verdade. Doutor Marco, eu acho que os números não chegam a impressionar, não é? Considerando o ambiente extremamente digitalizado no qual a gente está inserindo, incluindo as crianças também. Mas tem algum ponto aqui que o senhor acha interessante a gente chamar a atenção, sobretudo os pais, não é? E responsáveis aí pelas crianças, adolescentes? Esses números é uma subnotificação muito grande. Eles são muito maiores. E são muito maiores por várias situações. Nós temos, por exemplo, algumas pessoas nem sabem aonde recorrer. Outras vezes, a vítima, né, que é a criança ou adolescente, é considerada culpado pela família, às vezes até pelos amigos, e não é acolhido devidamente, então passa-se aquela situação de vergonha, então também não se dá continuação do processo. E o que nós temos diante disso é um desconhecimento geral sobre essa situação, que é muito importante esse espaço que vocês estão abrindo, para conhecer melhor essa quantidade de crimes que existem. E isso acomete crianças de várias idades. Então, isso mostra alguns problemas que nós temos que refletir. Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo, tem vários fatores. Então, nós temos, por exemplo, a atitude espelho. O que é a atitude espelho? É a imitação que os filhos têm dos pais no uso do mundo virtual. Então, nós temos uma série de pais que se expõem excessivamente, de vários modos, na internet, e, além dessa exposição, há uma interação pequena com os filhos, e isso vai gerando uma desvinculação entre pais e filhos. Então, essas crianças vão sentindo sem afeto, e se isso anda para a adolescência, ele fica completamente desvinculado. Então, ele vai procurar alguém para adotar, e esse alguém vai ser a internet, onde tem perversos, tem pedófilos, tem, vamos dizer assim, o pior da rua chega pela internet dentro de casa, na vista dos pais. Então, diante disso, essa exposição desses crimes cibernéticos ficam enormes. E eles têm de vários graus, alguns principalmente os sexuais, o grooming, o sextorção, que são situações que levam um domínio da vítima de uma forma tão intensa que ela pode chegar a fazer situações que os violentadores exigem, de fazer um estrago bastante grande, às vezes até definitivo, levando, em alguns casos, uma autoagressão, uma depressão e às vezes até suicídio. E o cyberbullying, que é um crime que ele pode acontecer por várias causas, pode ser por causa da aparência, pode ser por causa de uma situação sexual que ficou exposta. Esse é mais violento que o bullying, porque pessoas que nem conhecem, nem participam da cidade, do país daquela vítima, agridem ela por situação comportamental. E muitas vezes, nem mudando de cidade, nem mudando de escola, essas imagens que ficam na internet, elas não largam a vítima. E essa perversidade do ser humano, isso vai maltratando, e muitas vezes, essa situação que eu já falei no início, essas crianças e adolescentes são vítimas, elas têm que ser acolhidas e não acusadas. E muitas vezes a família e o próprio em volta consideram elas que elas são culpadas. Então, elas ficam sem onde segurar.
e muitas vezes acaba nessa autoagressão e no suicídio, porque não vê outra saída. Então é muito importante essa discussão. Então nós temos que discutir o porquê que está acontecendo, como está acontecendo, que crimes são esses, que eles têm que ser mais claros. Isso tem que estar disponível num acesso mais fácil, como esse espaço que vocês estão abrindo, como um espaço de publicidade pública até do próprio Estado. Nós tivemos uma publicidade, por exemplo, há uns anos do governo do Chile, sobre um crime sexual chamado grooming, que é um negócio perfeito. Em 2 minutos, colocou a coisa numa forma clara. Então, como é que nós vamos prevenir de uma coisa que a maioria das pessoas nem conhece? E outra coisa, nós temos que saber o que fazer para prevenir isso. Então, é um outro ponto. E, doutor, por final, nós temos que saber como que essas pessoas que fizeram isso estão sendo punidas. Doutor, quem fala é Murilo. Eu estava escutando com atenção aqui a sua resposta, né? Na verdade, apresentação até sobre esse tema. E a questão que está posta hoje, eu acho, é uma questão complexa, porque o celular, né, a vida digital, ela domina a nossa vida, né? Nosso banco, trabalho, relações pessoais, afetivas, estão todas ali interligadas aí na vida digital, no mundo virtual. Como o senhor disse, as crianças e adolescentes mais vulneráveis acabam tendo problemas às vezes mais sérios, inclusive, né? Danos psicológicos mais sérios. Mas a minha pergunta é justamente como resolver isso, porque na escola hoje é um incentivo, inclusive, para essa entrada no mundo digital, né? Porque há uma educação, inclusive, voltada para isso, porque é impossível hoje não estar inserido nesse mundo digital, virtual, conectado. Enfim, a minha pergunta é: há de se limitar esse acesso da criança, do adolescente à internet, ao celular? O senhor recomenda, você acha que a partir de qual idade seria o ideal para uma criança ter acesso a um celular conectado, né? Um celular da criança? Eu queria saber se passa por aí, porque é uma realidade, né? O mundo digital, inclusive, assim, acho que a discussão também, até nós adultos e também um público idoso, às vezes também, que fica muito viciado em celular e também é vítima de golpes e até de uma realidade, às vezes criada virtualmente, que não é uma realidade, né? Vamos dizer, material. Essa pergunta sua é muito interessante. Eu vou tentar abordar vários pontos num curto espaço de tempo. Então, a situação é a seguinte: proibir não adianta. Essa do proibir é uma situação cômoda para empurrar e não resolver. Então, nós temos que ir nas situações de entender o tamanho dessa coisa. Por exemplo, só para a gente ter a velocidade da internet, a televisão, para atingir um público de 50 milhões, gastou aí 22, 23 anos. O Pokémon gastou 19 dias. Então, nós estamos sendo atropelados, mas não é porque somos atropelados, nós não podemos perder algumas coisas que são conceituais. Então, por exemplo, o afeto. O afeto, ele está se perdendo. A manipulação do mundo virtual. Uma dessas redes sociais, há uns anos, fez um trabalho mostrando a manipulação da internet. Ela pegou 689 mil pessoas, mandou posts negativos e posts positivos, foi analisado junto com 2 universidades americanas e mostrou que quando você mandava positivo, a pessoa ficava alegre, quando mandava negativo, a pessoa ficava triste. Então, isso nós estamos vendo agora, esse momento que nós estamos vivendo, que as pessoas estão deixando, às vezes, interrompendo amizades construídas em anos e décadas por mentiras. As estruturas familiares de parentes estão estremecidas por mentiras. Nós estamos perdendo um negócio chamado pensar. Então, nós temos um estímulo, a gente pensava e a gente agia. Nós tiramos o pensar. Nossa vida está tipo WhatsApp. Você tem um estímulo e você tem a ação. Que o adolescente arrumou uma palavra maravilhosa para isso, assim: fui mal. Fui mal e não pensei. Então, nós estamos vivendo uma sociedade do não pensei. Você faz isso toda hora. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte: esses primeiros 2, 3 anos de vida, é fundamental que seja internet zero, porque nós estamos fazendo um desenvolvimento cerebral que é fundamental. Esse negócio de passar a mão no celular, fazer assim,
que o pessoal acha que isso é inteligência. Não, isso é adestramento digital. Nós temos que deixar que a criança descubra o mundo nas 3 dimensões, na velocidade dela, e não na velocidade desse aqui, que é uma dimensão só, aquela cor repetitiva, aquela musiquinha repetitiva. Ele tem que estar exposto a um mundo com vários sons, várias cores, tridimensional, e ele vai descobrindo. Então, essas crianças que estão sendo libertadas de não ter isso nos primeiros anos de vida, a gente vê cognitivamente como que elas estão. Outro dia me veio uma paciente de 2 anos e pouco, que a mãe falou que a menina, devido aos pais usarem excessivamente, ela começou a bater no celular deles, quer dizer, quis dizer assim, vocês vão brincar comigo ou não? Quer dizer, quem está ensinando os pais a usarem é a criança. Então, nós temos essa situação da desvinculação, que é uma coisa importante. Mas nós temos, através de vários canais, das sociedades médicas, da escola, nós temos que começar a ensinar a usar, ensinar os nomes. Se você falar assim, tem um crime sexual chamado grooming, 99,9% não sabem, mas na TV chilena passou isso ensinando. Então nós temos que usar os canais para usar informações, porque o Pokémon foi 19 dias, então nós temos que entrar nesse caminho, fazendo esse espaço que vocês estão fazendo, que é brilhante, para a gente conversar mais sobre isso, e não porque saiu essa estatística só. Nós temos que criar um canal permanente, porque esse assunto é extenso. Não precisamos discutir só na crise, nós temos que discutir de uma forma educativa. Então, o processo, nós temos que melhorar a situação humana que nós perdemos, parar de ter uma exposição excessiva, parar das nossas relações de palminha, de kkk, de coraçãozinho. Nós temos que ter esse contato, nós temos que estar mais humanos, aumentar a escutatória, nós temos que escutar nossas crianças. Elas falam muito e nós não entendemos. Então, nós temos que humanizar mais a nossa situação. Sim. Junto com informação, criar regras. Por exemplo, o adolescente vai ficar isolado num quarto, numa relação familiar difícil, ele vai pedir auxílio na internet. Então, nós temos que ver essa situação, explicar o que é vítima. Aquela criança, adolescente que teve um problema desse crime, ela tem que ser acolhida. Nós temos que criar situações aonde procurar. Nós temos, por exemplo, uma entidade não governamental chamada Safernet, que é de uma qualidade muito grande. Ela oferece espaço para denúncia, ela oferece espaço para orientação, ela oferece uma série de informações. Quando você é vítima de um crime, ela orienta você, não apaga nada, você vai fazer isso, isso, isso. Então, nós precisamos divulgar a informação. A informação é a melhor maneira de se dar com a internet. Isso não sai mais das nossas vidas. Isso é perfeito. Nós estamos discutindo as coisas ruins, mas a quantidade de coisas benéficas com essa conversa nossa. Então, nós não podemos perder isso, mas nós podemos melhorar isso. Nós temos que ser o protagonista e não isso ser o protagonista. Quando essa inversão tiver, por que quando eu vou comer eu tenho que tirar uma foto e mandar para um monte de gente que eu não conheço? Nós temos que responder isso. Por que eu estou na praia eu tenho que mandar a foto para um monte de gente até que eu não conheço? Que narcisismo é esse? Que necessidade que eu preciso ser reconhecido por pessoas que eu nem conheço? E, no entanto, eu não estou dando carinho para aquelas que eu conheço. É um assunto muito vasto, nós estamos precisando pensar. Sim. Pensar, afeto e educar. É isso. Agora tem que começar. O problema é que a gente não começa. Eu já participei em reuniões em várias assembleias federais, estaduais, eu não vi o começo. Nós estamos precisando fazer um começo, sabe? De fazer essas coisas para informação. Então, você saber o que é isso, esse crime é disso, como que eu reajo, como que os filhos podem pedir ajuda aos pais. Então, nós temos que humanizar e entender mais. Senão, nós vamos ficar só aqui comentando estatísticas e eu gostaria que daqui a um tempo a gente comemorasse a queda da estatística, porque nós precisamos fazer isso. Verdade, agora, e é o que a gente espera, né, doutor Marco? Correta. É o que a gente espera, né? É difícil hoje. É o que a gente espera. Nós temos que conhecer informações científicas sérias, comprometidas com a verdade e com a ciência. É isso. A gente agradece muito aqui a participação do doutor Marco Antônio Chaves Gama, da Sociedade Mineira de Pediatria, que a gente agradece a gentileza de debater um assunto tão importante como esse.
Bom dia para o senhor, doutor Marco, até uma próxima. 10h25. Prepare-se para viver a sua melhor história no ponto mais nobre de BH. Conheça a melhor oportunidade no coração do Lourdes. O Arthur Bernardes Residencial